casal. Vamos então à nossa rubrica. Olá, olá! Olá! Catarina, com muito prazer que hoje estou deste lado. É isso, e que nos ainda por cima contigo, cara colega, Exatamente. numa área que eu realmente acho que é fantástica. É um bocado aquela área complicada quando se vive, muito complicada. Do nem contigo nem sem ti, não é? Pois, eu aliás acho que o tema que tu escolheste traz um título fabuloso, ou seja, este título é extremamente sugestivo, não é? Eu acho que as pessoas assim percebem bastante bem o que é que isto quer dizer. O codependência pode ser bem mais complicado de explicar, mas o nem contigo nem sem ti traduz bem o que é que isto significa. Porque isto são sempre relações um bocado paradoxais. Nós, por um lado, não sabemos viver sem estas pessoas, por outro lado, já não as podemos ver à frente, mas de facto toda a nossa vida foi estruturada em volta delas. E nos casais isto pode ser muito problemático, na medida em que se estes casais procriaram e tiveram filhos, estas crianças, como futuros adultos, muitas vezes aprendem padrões de funcionamento e no seu crescimento muitas vezes sofrem, e sofrem bastante com aquilo. Já para não falar deles os dois, mas aquelas duas pessoas escolheram-se e de alguma forma, digamos que construíram aquela relação e tanto quanto possível podiam sair dela. Agora, aquelas crianças que tiveram que crescer naquela relação... Aprendem por modelagem, não é? Aprendem por modelagem e principalmente sofrem muito os efeitos de uma relação construída naqueles moldes. E o que me fez trazer cá este tema é uma família, que caso raro e nunca visto, porque de facto isto são situações que não são muito fáceis de trazer à terapia, nomeadamente os casais, porque são pessoas que aparecem às vezes individualmente, porque trazem queixas ou de stress agravado ou de depressão. São pessoas que aparecem às vezes nos consultórios dos médicos de família com queixas repetidas de dores crónicas nas costas, de cabeça, portanto queixas associadas ao stress. Exatamente, ao stress, claro. Mas que dificilmente dizem, ok, eu tenho um problema, eu preciso de ser tratadas, porque precisamente a maneira que elas têm de lidar com os seus problemas próprios, que têm um problema psicológico, normalmente não têm sequer consciência. Essa é a primeira questão. E a maneira que elas têm de pura e simplesmente não lidar com eles é dedicando-se aos outros. E na medida em que se dedicam aos problemas dos outros, elas não dão conta dos seus e, portanto, esta dedicação aos outros é uma maneira delas não terem que lidar com a sua dor e com os seus problemas. O que aconteceu nesta família? A filha mais velha, que tem agora, já não me recordo bem, mas entre os 16 e os 17 anos, portanto é quase uma jovem adulta, estava com problemas relativamente à entrada na faculdade. A entrada da faculdade para ela vai ser uma situação problemática, estava a parecer uma situação bastante problemática e ela veio pedir ajuda e face à situação que ela me descreve, eu pedi a vinda da família e, portanto, veio o pai, a mãe e mais uma irmã. E quando tudo isto começa a ser... desmontado, espiolhado. Pronto, quando toda a família começa a falar sobre as interações lá em casa, sobre como é que o casal, ele próprio interage e não sei o quê, com o que eu me deparo é claramente sobre uma situação de codependência dentro do casal e que estava a criar problemas sérios, nomeadamente a esta rapariga, em poder libertar-se desta mãe. Neste caso, as mães têm um pouco este papel, até pela sua função de cuidadoras, que normalmente lhes é atribuída e onde, portanto, lhes é mais, entre aspas, fácil esconderem estes sintomas da codependência. O que é que nós tínhamos aqui? Tínhamos um casal em que ambos são bastante diferenciados, ambos têm cursos superiores, ambos são bem sucedidos na sua carreira, mas depois, ambos têm uma vida social super diminuída. A vida deles... Mas como casal ou cada um tem a sua? Não, como casal. Como casal. Ambos têm vidas sociais que dependem das necessidades dos seus amigos. Aquela senhora... Explica lá um bocadinho melhor, desculpa. Aquela senhora é a melhor amiga das suas amigas enquanto elas precisam delas. Sim, é aquilo que dizias há pouco. Pronto. Mas se elas não precisarem dela para coisíssima nenhuma, anda cá a tomar um café, ai não posso porque não sei o quê, ou seja, o estar pelo estar, a partilha, o convívio, aquelas coisas banais em que nós damos um bocadinho de nós, essa senhora já não sabe fazer. Ela tem uma relação muito utilitária com as outras pessoas. Exato. A relação dela é, se precisarem dela, se ela vir uma função na sua ida à casa das outras pessoas, ela sabe estar.
se não existe uma funcionalidade no Ir ir só à casa por ir, dos outros, para se houver uma noção de partilha do seu eu, então ela aí põe uma barreira, defende-se e deixa-se ficar em casa, mais uma vez, usando como desculpa o marido que precisa dela, as filhas que precisam dela e, portanto, ela mantém-se à distância. Portanto, todas as relações que ela tem, mesmo ao nível das amizades, são relações funcionais. O que é que acontece? Ao nível do casal, estas relações já não ressaltam tanto e, portanto, o casal tem um isolamento social muito grande. Claro. Pronto. Esta senhora, quer ela, quer o marido também tem uma situação depressiva arrastada já de muitos anos, que não implica com a sua vida profissional, mas que implica com a sua vida social. Ele tem uma baixíssima autoestima, ela também, diga-se de passagem, é que juntou-se ali a fome com a vontade de comer. Foste descobrindo, por causa da menina que queria entrar na faculdade, uma situação de codependência. E o que se passa é que esta rapariga, 17, 18 anos, está a ficar rodeada de um grupo de amigos interessante. Começa a querer fazer, no fundo, a sua saída, a sua passagem à vida adulta, uma mulher independente e com a querer tomar as suas decisões, e esta também está a retrair-se, a retraí-la, a puxá-la novamente para dentro. Depois perde o controle, se calhar. Era isso que eu te ia perguntar de seguida. Estas famílias... Exato, a nível de características e do que é que se pode fazer, Pronto, não é? Estas famílias, geralmente, crescem com regras muito rígidas, porque como tudo isto são padrões um bocado difíceis de justificar, ou seja, esta mulher, por exemplo, como é que ela justifica às suas filhas que esteja sempre muito disponível se as pessoas precisam dela, mas nunca está disponível se as pessoas não têm nenhuma finalidade nos seus encontros? Claro. Não há justificação para isto, assim, prática, porque a única justificação seria esta mulher assumir que ela tem problemas consigo própria, com o seu eu, que ela tem problemas mais profundos da sua organização psicológica que ela precisaria eventualmente de trabalhar. Mas assumir isto seria assumir uma dor mais profunda para a qual ela provavelmente... Talvez, não? Uma lacuna que existe. Psicológica, ou o que quer que seja, mas que ela provavelmente não tem ainda as ferramentas ou não poderá fazer sozinha. E, portanto, constroem-se ao nível familiar toda uma série de organizações e de regras e de limites e não sei o quê, que se automantêm e que este fechar sobre o exterior em relação ao exterior ajudam a manter. Porque na medida em que não há amigos do exterior, que não há muitos coleguinhas, não há amigos do emprego, etc., que vêm fazer outras coisas que não sejam as tais funcionais, isto não é posto em causa. Não há os pais dos colegas, etc., a dar opiniões e coisas do género. Então estas serão talvez algumas das dicas, ou digamos, que isto são as tais pessoas que, se e quando conseguem tomar consciência de que há, de facto, uma forma disfuncional de estar, teriam todo o interesse em pedir ajuda, por exemplo, para uma orientação, quer da terapia familiar, quer da terapia de casal. Porque é relativamente fácil identificar estes padrões. Eles estão muito bem descritos desde os anos 70, quando se começaram a trabalhar com as famílias dos toxicodependentes, dos alcoólicos, dos jogadores, etc., como todas as formas de dependências. Foi muito rápido identificarem-se os padrões, até porque existem, de facto, padrões que são constantes neste tipo de funcionamentos. E depois, começar a trabalhar as formas de desmontar estes padrões e dar um suporte importante ao nível individual. A maior parte das vezes isto significa que, uma vez feito o trabalho ao nível do sistema, nós vamos ter que trabalhar individualmente com cada uma destas pessoas, porque isto significa que estas pessoas têm que trabalhar a sua autoestima, trabalhar, no fundo, fundamental. Muitas vezes as questões depressivas que estão por trás, que têm a ver com o seu próprio crescimento. Significa que, ao nível da terapia familiar, nós vamos trabalhar as famílias de origem, construir os genogramas, que são uma espécie de árvores genealógicas, em que nós vamos perceber um pouco o que é que vem das famílias de origem e tentar perceber, no fundo, passar que mensagem é que estas pessoas consigam assumir para elas que cada um de nós somos responsáveis por nós próprios. Exatamente. E que, no fundo, é esta a mensagem que elas não conseguem assumir para si e passar aos outros. Muito obrigada pela tua mensagem. Foi um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada também. E, de facto, espero que tenha sido muito esclarecedor. Foi, certamente. E nós